Boa tarde, tudo bem? Através desse vídeo, vou passar algumas informações que estou pegando de um curso que estou fazendo de gestão pública na, na Universidade Unifatese, onde estou replicando algumas informações que, se você pegar e aplicar, se transforma em conhecimento na tua vida. Vamos falar hoje sobre gestão de pessoas, conceito e definição sobre gestão de pessoa, como começou, quando eles começaram a fazer estudos sobre gestão para que as pessoas, com a sua força e com o seu tempo, pudesse ser mais produtiva dentro da empresa. Então foi na Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou a maneira como as pessoas trabalhavam e como as empresas eram organizadas. Dá para falar um pouco sobre Revolução Industrial 1.0, aconteceu a primeira, principalmente no século 17. Principais características na Revolução Industrial foi o uso da máquina a vapor, substituição gradual do trabalho artesanal por máquinas, crescimento das fábricas, migrações de pessoas para as cidades, aumento da produção. Palavra-chave da Revolução Industrial é vapor. Revolução Industrial 2.0 aconteceu principalmente no final do século XIX e no início do século XX. Principais características da Revolução Industrial 2.0: o uso da eletricidade, produção em massa, desenvolvimento das linhas de produção, uso do petróleo e do aço, expansão das indústrias. Palavra-chave na Revolução Industrial 2.0: eletricidade. Foi estudado mais a fundo sobre a eletricidade e foi usado mais a eletricidade para transformar a eletricidade em energia, essa energia em produção mecânica. Revolução Industrial 3.0 começou na segunda metade do século XX. Principais características foi o início do computador, da eletrônica, automação, informática, sistemas digitais. Palavra-chave para Revolução Industrial 3.0: automação. Na Revolução Industrial 4.0 é marcada pela integração entre a tecnologia, máquina e sistemas inteligentes. Exemplo: inteligência artificial, internet das coisas, IoT, robô, big data, computadores em nuvem, sistemas conectados. Palavras-chave: conectividade e inteligência. Então, na Revolução Industrial 4.0, nós temos a conectividade e a inteligência. Para você decorar: Revolução Industrial 1.0, vapor. Revolução Industrial 2.0, eletricidade. Revolução Industrial 3.0, computador, automação, sistema. Revolução Industrial 4.0, sistema inteligente conectados. O que nós devemos falar sobre Taylorismo? O Taylorismo, associado ao Frederico Wilson Taylor, buscava aumentar a produtividade por meio da organização científica do trabalho. A ideia era estudar cuidadosamente como o trabalho era realizado para encontrar a maneira mais eficiente de executá-lo. Quais são as principais características do Taylorismo? Divisão das tarefas, padronização, controle do tempo, especialização do trabalho, buscar pela maior produtividade. Exemplo: em uma vez que uma pessoa fabricava um produto inteiro, cada trabalhador realizava uma etapa específica. De vez uma pessoa produzir um produto inteiro, um carro inteiro, não. O Taylor foi lá e dividiu as tarefas. Cada pessoa vai realizar uma tarefa específica. Então, Taylorismo: organização científica, mais eficiência, mais produtividade. Também temos o Fordismo, da Ford. O Fordismo, associado ao R. Ford, levou a produção em massa em um novo nível. A principal característica foi a linha de montagem. O Fordismo, o Henry Ford, formou a linha de montagem. Imagine uma fábrica. O produto passava pela linha e cada trabalhador realizava uma pequena etapa. Isso permite fábricas muitos produtos rapidamente. Isso permitia fabricar muitos produtos rapidamente. Fordorismo, então, produção em massa, linha de montagem, padronização. Diferença entre Taylorismo: preocupava-se principalmente em organizar e otimizar o trabalho. Fordismo aplica princípios de produção em larga escala, especialmente por meio da linha de montagem. Evolução
do conceito de RH. Tudo isso está associado à gestão de pessoas. Antigamente, as empresas tratavam os trabalhadores principalmente como recursos necessários para a produção. Por isso surgiu a ideia de administração de recursos humanos. Hoje é conhecido como RH. O foco estava muito relacionado à contratação, folha de pagamento, controles, benefício, regras, administração dos funcionários. Com o tempo percebeu que o trabalho não é simples em recursos. Com o tempo percebeu-se que o trabalhador não é simplesmente um recurso. Ele possui conhecimentos, sentimentos, habilidades, expectativas, criatividades, necessidade. Por isso surgiu uma visão mais moderna. Entendeu? Com o RH, com o estudo de recursos humanos, gestão de pessoas, desde lá do tempo da primeira revolução industrial, lá em século 17, foi começado a estudar sobre gestão de pessoas, para que a pessoa viesse ter mais condições, e isso vai dar mais direção para as pessoas no seu trabalho. Então, com o tempo percebeu que os trabalhadores não é simplesmente um recurso, eles possuem conhecimento, sentimento, habilidade, expectativa, criatividade e necessidade. Por isso surgiu uma visão mais moderna. Gestão com pessoas. A organização passa a enxergar as pessoas como parceiras e protagonistas, e não apenas como recurso. A grande mudança é de controlar pessoas para desenvolver, valorizar e trabalhar com elas. O ser humano por trás das organizações. Nessa unidade mostra que as pessoas são complexas. Duas pessoas podem perceber a mesma situação e reagir de maneiras completamente diferentes. Por quê? Porque possuem diferentes percepções, experiências, crença, personalidade, motivações e conhecimento. Entenda isso. Duas pessoas podem perceber a mesma situação, mas a reação delas pode ser diferente. Por quê? Porque as pessoas possuem diferença, percepção, experiência, crença, personalidade, motivação e conhecimento. Percepção, o que é a percepção? É a maneira como uma pessoa interpreta aquilo que acontece ao seu redor. Exemplo, o chefe diz, precisamos conversar. Uma pessoa pode pensar, estou com um problema. Outra pessoa pode pensar, talvez ele queira me elogiar. A situação é a mesma, mas a percepção é diferente. Cognição. Cognição está relacionada aos processos mentais usados para pensar, aprender, raciocinar, memorizar, interpretar, resolver problema. Percepção, como interpretamos o que recebemos. Cognição, como pensamos, aprendemos e processamos informações. Então, cognição está relacionada ao processo mentais usado para pensar, aprender, raciocinar, memorizar, interpretar, resolver problemas. Percepção, como interpretamos o que recebemos. Cognição, como pensamos, aprendemos e processamos informações. Crenças e atitudes. Pessoas têm crenças e atitudes diferentes. Cada pessoa é uma pessoa. Crenças são ideias ou convicções que uma pessoa possui sobre algo. Exemplo, acredito que estudar ajuda a conseguir melhores oportunidades. Atitudes são as maneiras como as pessoas tendem a agir ou reagir diante de situações. Atitudes são maneira como as pessoas tendem a agir ou reagir diante de situações. Exemplo, uma pessoa acredita que estudar é importante, por isso mantém uma rotina de estudo. Crença é aquilo que acredito. Atitude, como age e reage. Crença é aquilo que você acredita. É fé, é acreditar. Atitude é como você reage, como você age e reage. Vamos falar sobre personalidade. Tudo isso está associado à gestão de pessoas. Você precisa entender sobre pessoas para conseguir gerir com pessoas. É um conjunto de características que influencia a maneira como uma pessoa pensa, sente e se comporta. Personalidade é um conjunto de características que influencia a maneira como uma pessoa pensa, sente e se comporta. Por exemplo, uma pessoa pode ser
hein? Ser extrovertida, reservada, organizada, flexível, impulsiva, paciente. No ambiente de trabalho, diferentes personalidades podem contribuir de maneiras diferentes. Então, cabe você interpretar, cabe você entender que personalidade é um conjunto de características que influencia a maneira como uma pessoa pensa, sente e se comporta. Tem vários exemplos de pessoas que podem ser extrovertida, reservada, organizada, flexível, impulsiva, paciente. No ambiente de trabalho, diferentes personalidades podem contribuir de maneiras diferentes. Então você pode pegar uma pessoa mais extrovertida para fazer uma tarefa onde precisa de mais dinâmica, onde precisa de uma pessoa com mais reação, uma pessoa que tenha mais atitude. Tu tem que conseguir identificar que aquela pessoa é extrovertida e colocar essa pessoa na ação. Você não pode botar uma pessoa que é mais paciente numa posição onde precisa de mais reação, onde precisa de mais atitude, porque essa pessoa paciente ela vai ter mais calma, ela vai decidir com mais tranquilidade, ela não vai ter a reação da mesma pessoa que é extrovertida. Vamos falar sobre motivação. Pessoas precisam de motivação. Motivação é aquilo que impulsiona uma pessoa a agir em direção e determinados objetivos. Exemplo principal, salário. Gestão de pessoas, pessoas querem salário. Depois, reconhecimento. Depois, crescimento profissional. Realização pessoal, aprendizado e desafio. A pessoa tem salário, já é reconhecida, já cresceu profissionalmente, já tem as suas coisas, realizações pessoal, já tem um conhecimento na área. Agora, você como um gestor, como um líder, vai ter que dar desafio para essa pessoa. E essa pessoa vai ser desafiada. Uma pessoa motivada tende a apresentar maior disposição para alcançar seus objetivos, embora a motivação não dependa apenas de fatores externos. Liderança. O que é liderança? É a capacidade de influenciar e orientar pessoas para alcançar o objetivo. Liderança é a capacidade de influenciar e orientar pessoas para alcançar o objetivo. Um líder não deve simplesmente mandar. Um líder não deve simplesmente mandar. Um bom líder pode orientar, comunicar, motivar, dar feedback, desenvolver pessoas, resolver conflito, estabelecer objetivo. Chefe pode estar associado à autoridade formal. Líder exerce influência e orienta pessoas. Então, um bom líder, ele orienta, comunica, motiva, dá feedback, desenvolve pessoas, resolve conflito, estabelece objetivo. Vamos lá, unidade 3. Cultura organizacional e sistema de gestão de pessoas. O que é cultura organizacional e o que é sistema de gestão de pessoas? Cultura organizacional. A cultura organizacional é um conjunto de valores, crenças, normas, hábitos, costumes e comportamentos. Cultura organizacional dentro da tua empresa, onde você trabalha, no seu serviço, vai ter valores, vai ter crenças, vai ter normas, vai ter hábitos, costumes e comportamentos. Já vai estar associado naquele ambiente, valores, crenças, normas, hábitos, costumes e comportamentos. Isso é cultura organizacional, que orienta a maneira como as pessoas agem dentro de uma organização. Exemplo, em uma empresa existem costumes de ouvir a opinião dos funcionários antes de tomar decisões. Isso faz parte da cultura organizacional. Pense na cultura como o jeito de ser daquela organização. Sistema de pessoas, sistemas de gestão de pessoas, sistemas de gestão de pessoas. O conteúdo apresenta 4 tipos principais: autoritário, coercitivo. Isso é um sistema de gestão de pessoas. É o modelo mais rígido. Característica: centralização das decisões, pouca participação dos funcionários, forte controle, medo e punição, comunicação predominante de cima para baixo. Palavra-chave: controle. Isso é autoritário e coercitivo. Autoritário e benevolente. Continua sendo autoritário, mas apresenta algumas características mais flexíveis. O gestor ainda concentra grande parte das decisões, porém pode conceder algumas recompensas, demonstrar preocupações com os funcionários, permitir algumas participações limitadas. Palavra-chave para autoritário e benevolente: autoridade com algumas flexibilidade. Consultivo:
Organizações começam a consultar os funcionários, isso é consultivo. Os trabalhadores podem dar opiniões, apresentar sugestões, participar de algumas decisões, porém a decisão final ainda costuma estar concentrada nos níveis superiores. Palavra-chave: consulta. Participativo. É o modelo mais aberto à participação. Característica: participação dos funcionários, trabalho em equipe, comunicação aberta, maior confiança, decisões compartilhadas. Palavra-chave: participação. Para decorar: autoritário e coercitivo, controla. Autoritário e benevolente, controla, mas é flexível. Consultivo, pergunta. Participativo, envolve. Gestão de talentos e educação corporativa. Gestão de talentos e educação corporativa. O que é talento? Talento pode ser entendido como um conjunto de capacidade, conhecimento, habilidade e potencialidade. Talento: capacidade, conhecimento, habilidade e potencialidade que uma pessoa pode utilizar para gerar resultado. Em uma organização precisa não apenas controlar pessoas, mas também identificar e desenvolver talentos. Captação e seleção de talento. Captação é o processo de atrair pessoas para oportunidades de trabalho. Exemplo: divulgações de vagas, sites de emprego, redes profissionais, identificações. Quando você contrata alguém ou quando alguém vai entrar para trabalhar dentro de uma empresa que você trabalha, ou que você é chefe, ou que você é dono, você está captando e selecionando talento. E talento, o que é? Capacidade, conhecimento, habilidade e potencialidade que essa pessoa vai trazer. Divulgações de vagas, site de emprego, redes profissionais, identificação. Seleção é o processo de avaliar os candidatos e envolver aqueles que apresentam maior compatibilidade com a vaga e a organização. Pode envolver entrevista, teste, dinâmicas, avaliações de competência. Captação: atrair. Seleção: escolher. Educação corporativa é um conjunto de ações que busca desenvolver conhecimento, habilidades e competência relacionadas aos objetivos da organização. Educação corporativa é o conjunto de ações que buscam desenvolver conhecimento, habilidades e competência relacionada aos objetivos da organização. Não é apenas dar um curso. A ideia é promover aprendizado contínuo e alinhar as necessidades da organização. Não é apenas dar um curso para a pessoa desenvolver. A ideia é promover aprendizado contínuo e alinhadas às necessidades da organização. Treinamento, desenvolvimento e educação. Treinamento, gestão de pessoas, entende? Para gestão de pessoas tem que dar treinamento. Normalmente está mais relacionado ao desenvolvimento do conhecimento e habilidade necessário para o trabalho atual. Exemplo: treinar para aprender a utilizar um novo sistema da empresa. Desenvolvimento: possui uma visão mais ampla de longo prazo, preparando a pessoa para novas responsabilidades e desafios. Exemplo: desenvolvimento: programar para desenvolver futuros líderes. Educação: o que é educação? Tem uma abrangência ainda maior, envolvendo a aprendizagem contínua e o desenvolvimento de competência. Universidade corporativa não é necessariamente uma universidade tradicional. É uma estrutura ou um sistema criado pela organização para promover aprendizado e desenvolvimento alinhados à estratégia da empresa. Entenda que no teu trabalho, no trabalho que você está desenvolvendo, independente se você trabalha na produção, no sistema administrativo, ali também é uma universidade, porque é uma estrutura, um sistema criado pela organização para promover aprendizado e desenvolvimento alinhados à estratégia da empresa. Pode oferecer cursos, programas de lideranças, capacitações, trilhas de aprendizagem, formações profissional. Agora vamos falar de autodesenvolvimento. É quando a própria pessoa assume responsabilidade pelo seu aprendizado e desenvolvimento profissional. Autodesenvolvimento é quando a própria pessoa assume responsabilidade pelo seu aprendizado e desenvolvimento profissional. Então ela trabalha e ela busca melhorar no seu trabalho. Ela busca aprender mais sobre o seu trabalho. Como? Fazendo curso, lendo livros, aprender novos idiomas, buscar certificações, estudar novas tecnologias, pedir feedback.
desenvolver novas habilidades. Autodesenvolvimento. Eu também sou responsável pelo meu crescimento. Entenda isso. Você quer um autodesenvolvimento? Então repita essa frase. Eu também sou responsável pelo meu crescimento. Vamos lá, um resumão para estudar antes da prova. Revolução Industrial está associado a vapor. Lembra? Vapor. Revolução Industrial 2.0, eletricidade. Revolução Industrial 3.0, computações, automação. Revolução Industrial 4.0, tecnologia conectadas à inteligência. Taylorismo, eficiência e organização do trabalho. Fordismo, linha de montagem e produção em massa. RH tradicional, administração e controle. Gestão com pessoas, valorização e desenvolvimento. Percepção, interpretação, cognição, pensamento e aprendizado. Crença, aquilo em que eu acredito. Atitude, como ajo e reajo. Personalidade, características individual. Motivação, impulso para agir. Liderança, influenciar e orientar. Cultura organizacional, jeito de ser da organização. Autoritário coercitivo, controle. Autoritário benevolente, autoritário mais flexibilidade. Consultivo, consulta. Participativo, participação. Captação, atrai talentos. Seleção, escolha de talentos. Treinamento, trabalho atual. Desenvolvimento, longo prazo. Universidade corporativo, aprendizagem alinhada à organização. Autodesenvolvimento, responsabilidade pelo próprio crescimento. O que eu mais recomendo para memorizar? Se a prova for baseada exatamente nessas 4 unidades, dê atenção especificamente, está comparação em Taylorismo, Fordismo, RH tradicional, gestão com pessoas, percepção, cognição, crenças, atitude, motivação, liderança, autoritário, coercitivo, autoritário, benevolente, construtivo, participativo, captação e seleção, treinamento e desenvolvimento educacional. Isso tudo nós pegamos de uma aula para um resumo para que você venha entender um pouco mais sobre gestão de pessoas e assim crescendo, aprendendo e desenvolvimento, porque eu também sou responsável pelo meu crescimento pessoal, entenda isso. Você é responsável para aprender e desenvolver e crescer e será bem sucedido.